O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pelo TV Zoom, um programa que, como todos os outros que integram aqui a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através da nossa página no YouTube e através do aplicativo de celular também. Seguindo com nosso mês de março especial com mulheres, tenho a satisfação imensa hoje de receber aqui a fisioterapeuta Maria Lina, uma pessoa que eu conheci hoje mesmo, né, antes da gravação aqui, mas que os primeiros 5 minutos de conversa já me tirou algumas lágrimas, falando um pouquinho dela. E uma satisfação enorme. Realmente, você foi muito recomendada para que estivesse aqui com a gente. Por uma questão de um prêmio muito importante que você está concorrendo, que a gente vai poder falar, mas uma conversinha rápida que nós tivemos aqui, eu percebi que, na verdade, o universo é muito maior de coisas a serem conversadas. Tenho certeza que meia hora vai ser pouco tempo, Maria. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Uma casa querida, né? Você é figura conhecida aqui, né? Que bom, porque a gente realmente precisa de bons exemplos, precisa que histórias como a sua sejam conhecidas. Sei que você já deu a perceber que você não gosta muito de falar de si mesmo, mas é importante, sabe? É importante. Eu trago muitas pessoas aqui que considero inspiradoras, não para valorizar as pessoas, mas justamente para passar uma boa mensagem. A gente vê tanta notícia ruim o tempo todo, tanto mau exemplo, e você me emocionou de começar aqui quando você disse que a sua profissão é reduzir a dor. Isso eu acho tão lindo, a pessoa dedicar a vida a isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua paixão pela fisioterapia. Você passou para a medicina, eu estou falando por você, né? Mas passou para a medicina e escolheu a fisioterapia. Isso pode chocar muita gente, o que me soa um pouco surpreendente, porque acho que a gente tem essa ideia de profissões como se uma fosse maior do que a outra, as pessoas escolhessem ser enfermeiro porque não conseguiram passar para a medicina. E não é exatamente isso, são complementares e são lindas, né? Fala um pouquinho dessa sua paixão pela fisioterapia. Então, eu sempre quis ajudar, né? Quando eu era mais criança, eu gostava de bicho, então o que eu podia era pegar bicho para ajudar. Eu já fazia fisioterapia nos animais que não andavam, que eu pegava na rua. Eu acho que isso vem da gente, né? Tem pessoas que gostam mais da área de humanas, das áreas sociais, você consegue escrever, consegue falar bem, então essa foi a minha percepção de querer cuidar. Mas, ao mesmo tempo, eu sofria muito de ver um animal tendo que ser operado, eu via que eu não teria condição de cuidar de um animalzinho numa situação dessas. Eu gostava muito de reabilitar. E aí eu resolvi fazer medicina, eu estava entre veterinária, medicina, fisioterapia, eu queria cuidar. E na época eu passei para medicina, só que eu falei com meu pai, olha, eu gostaria de fazer fisioterapia. E eu tentei novamente e passei na época para 2 faculdades. A que eu me lembro foi a IBMR, que na época era uma das melhores do Brasil. E eu tive, assim, a honra de estudar com grandes professores, né, que eram médicos, inclusive, na época não tinham muitos fisioterapeutas, eram muitos médicos. E, enfim, começou assim. Você saiu de Friburgo, então, para estudar no Rio, fisioterapia, né? Sim. E lá, como é que foi a sua vida no Rio de Janeiro? Você passou 15 anos fora, né? Passei 15 anos fora. E não foi só no Rio, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa vivência da universidade. A paixão foi sendo testada ou foi confirmada o tempo todo? Como é que foi isso? Na verdade, primeiro veio os amigos, né, que me ajudaram a ficar fora, porque naquela época a gente não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Facebook. Era muito difícil ter comunicação. Então, o pessoal da minha idade, né, só podia voltar para casa uma vez por mês, ficava longe, não tinha muita comunicação. Então, o que supre muito isso quando a gente sai são os amigos. E nós somos amigos até hoje, né? 20 anos de formados aí, e a gente continua a mesma coisa. E é muito trabalho, eu sempre estudei muito. Na época eu não tinha condição de pagar cursos,
Então, eu ia nas escolas, Márcio, que ofereciam cursos, eu me oferecia. Eu posso divulgar o seu curso? Se eu trouxer 5 inscrições, eu ganho 1. Então, eu ficava, às vezes, 8 meses com cursos que eu ganhava, porque eu trabalhava para ganhar esses cursos, né? Então, veio vindo, a gente vai valorizando. O esforço da gente vai trazendo os benefícios e a gente vai valorizando cada vez mais. Eu obviamente sou leigo, né? Mas tenho bons amigos fisioterapeutas, como eu estava te dizendo, que o contato com eles foi me mostrando que é um universo muito vasto. Sim. A fisioterapia atua em áreas que a gente não imagina. Tem um amigo aqui em Friburgo, o Felipe Abinassi, que trabalha com portadores de câncer. Sim, muito bom, tem outro amigo que trabalha com postura, com ergonomia, e prevenção, na verdade, prevenção. E realmente é um universo fascinante, uma profissão que é encantadora com a quantidade de frentes que ela pode atuar. E você estava me dizendo que se especializou em dor, em reduzir a dor. Como é que foi surgindo dentro da profissão, como é que você foi descobrindo a tua área de atuação favorita? Como é que você foi, tateando tudo isso? Na verdade, é o que você falou, Márcia, a fisioterapia é muito rica e eu tive o privilégio de passar por especialidades, né, dentro de cirurgia cardíaca. Eu trabalhei muito tempo dentro de cirurgia cardíaca, no FRJ, no Fundão, bebê prematuro, Hospital Geral de Bom Sucesso, quando ainda é uma das referências no Brasil, né? Eu pude aprender, voltei para Friburgo para trabalhar no Hospital da Unimed, a gente, junto com o Dr. Guilherme, na época, né, abrimos a parte do CTI neonatal, eu com a parte de fisioterapia, com bebê prematuro. Então, eu comecei a me empolgar muito porque você ajuda as pessoas a viverem, literalmente, entre a morte e a vida, você, como fisioterapeuta, com a ajuda de Deus, faz toda a diferença. Você se importa de eu te interromper? Me explica um pouco como é que uma fisioterapia age em cirurgia cardíaca e em pré-natal, em bebê prematuro. Bebê a gente até pode imaginar, mas em cirurgia cardíaca como? Então, o fisioterapeuta hoje em dia, ele atua de modo intensivo, 24 horas dentro do hospital. Então, desde antes de receber o paciente volta da sala de cirurgia, por exemplo, a gente tem aqueles equipamentos, os respiradores. Normalmente, quem faz a medição dos aparelhos, o volume corrente que vai entrar, né, a frequência respiratória, porque a pessoa não está respirando nada, é o fisioterapeuta. Então, o médico fica às voltas com os enfermeiros, com as medicações, né, com os parâmetros, e o fisioterapeuta fica ali com o paciente até conseguir o desmame. O que é o desmame? Que o paciente consiga respirar sozinho e que ele possa tirar o equipamento. Então, é tudo cálculo, você tem fórmulas de matemáticas para saber quanto ar sai, quanto que ar fica, é fascinante, né? E quando o paciente tem alta, você tem que voltar, tanto a parte motora, né, que você tem que ajudar a pessoa a voltar a andar, a sentar, quanto a parte respiratória, porque ele tem a cirurgia, que é feita enorme no manúbrio, né, no externo, e ele sente dor. Então, você tem que ajudar aquele pulmão a se expandir de novo, você faz exercícios respiratórios com esse paciente. Então, não é só pegar o aparelhinho, respirou e sair puxando, né? Você tem que soltar os músculos que estão extremamente tensos e ele não consegue respirar, tirar a secreção, ajudar a tirar aquela secreção daquele pulmão. Então, é um trabalho muito rico e de muita técnica, precisa haver muita técnica. Como é que... Desculpa, eu estou querendo entender. Como é que a gente consegue estimular, a trabalhar essa musculatura? Quer dizer, como é que você faz isso com uma pessoa que perdeu a capacidade de respirar por si mesma? Na verdade, quando ele volta da cirurgia, ele ficou muito tempo, digamos, com base com o respirador respirando para ele. Então, porque é muito rico. Então, assim, você tem a fase aguda, se a pessoa já sai da cirurgia, é muito mais fácil reabilitar. Às vezes a pessoa tem uma complicação, fica 3, 4, 5 dias, tem pneumonias. Então, isso tudo você trabalha junto para reabilitar o paciente a respirar sozinho, a sentar, a voltar a viver, literalmente, junto com a ajuda dos médicos. E com o bebê, a mesma linha de trabalho? Com o bebê tem uma outra linha, os respiradores são diferentes, né? Você vê bebê prematuros que cabem na mão. Eu tinha paixão por esse trabalho. Então, você faz
as manobras no pulmãozinho com os dedos. Porque o bebê prematuro ele tem uma deficiência do surfactante, que é o líquido que faz com que o pulmão fique pérvio, né? Então, um dos motivos do bebê ficar, um dos motivos na incubadora é que ele possa desenvolver esse pulmãozinho e que possa voltar a ter esse surfactante. Então, ele tem dificuldade em respirar. Então, o fisioterapeuta vai ajudando a fazer as manobras para o pulmão expandir, vai alongando os músculos do bebê, porque na barriguinha da mãe ele tem o líquido amniótico e ele faz várias posições, e ali dentro da incubadora ele fica muito, né, encolhido. Então o fisioterapeuta ajuda ele a ter as funções, volta a ter as funções normais, né? Auxilia. É um resumo, assim, né? Porque é bem, não, acho que dava bem mais complexo, né? Dava para fazer um programa inteiro só sobre isso, né? Mas eu acabei te interrompendo, porque você foi contando essa experiência. E é muito bacana, Márcio, assim, porque 10 anos depois a mãezinha olhava para mim e eu via às vezes uma criança, teve situações de eu ver criança me olhando, aí a mãe virava, você lembra dele? Eu falei, não lembro. Não, você ajudou a salvar a vida dele. E aí você vê aquela criança de 10 anos. Então, assim, é muito legal. Entendeu? Era uma experiência. Assim, a gente não pode chorar de novo, não, Márcio. Ele já chorou, eu chorei também. Aí ele chora, eu choro. A situação é essa. E por isso que eu vim para essa área, né? Porque eu acho que o contato com o paciente é muito maior, é muito mais tempo. Você cria elos com o paciente. A sua profissão é linda. É realmente linda. O mais próximo que eu cheguei disso foi com animais, de resgatar. Em Friburgo está tendo muito caso de esporotricose, né? Desde a tragédia de 2011. Desde a tragédia de 2011. E lidei, por exemplo, há pouco tempo com uma vizinha que abandonou para morrer um filhotinho. E conseguimos recuperar, e hoje em dia essa gatinha tá vivendo muito bem lá em Toronto, no Canadá. Caramba. Uma família que teve realmente a coragem de adotar, porque pode transmitir para os homens, né? Eu faço ideia do que é para você, não que uma vida valha mais do que outra, mas ter essa oportunidade. Eu também sou bicheira também. Ter essa oportunidade de se sentir assim, agente de... útil, né? Acho que não há dinheiro no mundo que pague isso. Com certeza. Não há nada que pague. E a sua paixão pela profissão é realmente tocante. Vamos contar um pouquinho, a gente tem muito para falar dos cursos que você dá, do concurso que você está participando, mas você tem muita experiência de vida também no exterior, que é bastante rica também, a profissão te levou para fora. Lembra um pouquinho disso para a gente, por favor? Tinha que ser a profissão para me levar para fora, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer uma das minhas experiências, o Juan Castellano, que é um fisioterapeuta espanhol. E, na época, eu fiquei muito interessada no trabalho dele, porque uma das especialidades que eu faço é Pilates, né? As pessoas me veem muito como pilateira, como profissional de Pilates, e eu falo da questão da dor, porque eu fui para o Pilates para buscar um instrumento para trabalhar as pessoas que têm dor. Então, Márcio, na verdade, dentro da fisioterapia a gente tem vários instrumentos. Então, dentro dessa especialização em dor, porque não existe uma especialização em dor e fisioterapia no Brasil, não existe um curso de especialização. As pessoas que buscam entender sobre a dor, buscam cursos livres. E como eu não tenho filho, como eu estava te falando, né, filho dá muito trabalho, prende, dá dinheiro. Meu filho, digamos, além da minha família e meus amigos, é a minha profissão. Então, eu sempre busquei o que tem aí que pode ajudar a dor. Então, a minha formação veio desde o Suchá, que foi a minha primeira formação, que é o famoso RPG, que no Brasil é muito famoso, né? E é incrível realmente. Só que aí eu vim fazendo outros trabalhos. O Pilates é um dos trabalhos, existem várias metodologias, vários professores, e o Juan foi um que eu mandei meu currículo e ele pediu para que eu fosse para Tenerife aprender com ele. E você ficou quanto tempo lá? Em Tenerife, eu fiquei intensivamente 1 semana. Depois, na Romênia, foram 15 dias, mais 15 dias passeando. E depois o Juan teve algumas vezes no Brasil, acho que foram 6 ou 7, eu terminei minha formação com ele. Assim, essa experiência te acrescentou mais assim, informações para o trabalho? Absurdamente, mas na verdade são várias, né? São as formações. E eu sou uma paciente, eu tenho dor também, tinha, né? Hoje em dia eu não tenho mais. Eu fiquei 20 anos com dor por causa de um acidente de carro e que eu só fui lembrar 5 anos depois, porque eu era criança com 13, 14 anos e eu sofri esse acidente. Eu fiquei 5 anos sentindo dores de cabeça todos os dias,
garota enxaqueca, né? Eusaldina 4 vezes por semana. E eu não sabia que eu tinha, na verdade, uma hérnia de disco. Quer dizer, você né? foi descobrir isso só depois só e conseguiu buscar a origem dessa dor, né? Sim. Eu vou interromper a nossa conversa rapidinho para o nosso único intervalo, porque tem bastante assunto para a gente tratar no segundo bloco. Acho que é um bom momento para a gente fazer uma interrupção. A gente volta rapidinho, até lá. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Estamos de volta aqui para o nosso segundo, infelizmente, último bloco do programa Direto ao Ponto, hoje recebendo essa joia preciosa que é a fisioterapeuta Maria Lina. Maria, você... Te chama de Maria? Como me chamar eu vou? Maria Lina, Lina. Maria. Lina, como as pessoas te chamam assim, geralmente? Tudo eu vou. Você também tem uma segunda frente de atuação, que é passar esse conhecimento que você acumulou adiante. Como é que... Bom, primeiro vamos falar... eu estou passando o carro à frente dos bois aqui. Onde as pessoas podem te encontrar atualmente aqui em Friburgo com o trabalho de fisioterapia? Eu trabalho na Fisiocor há 18 anos. Eu tenho a minha clínica junto com uma equipe incrível de seres humanos do bem, ali na Augusto Cardoso, né? Em cima do restaurante Degusto. Então, a gente montou uma equipe de nutricionista funcional, que eu não vivo sem a Daniela, que trabalha muito bem com esses problemas funcionais, por exemplo, inflamações, dores, né? Tem pessoas aí, muita gente, Márcio, com problemas de hepatite medicamentosa, porque se automedicam há 5, 10, 15, 20 anos. Então, a Daniela me ajuda muito com a nutrição funcional. Tem o meu pai, que há 45 anos está na cidade, é cardiogeriatra. Então, tem a fonoaudióloga, que é a doutora Camila. Então, a gente tem uma equipe de fisioterapeutas especializados também. Então, eu não estou sozinha, né? Eu estou sempre bem acompanhada. Vocês trabalham com plano de saúde também? Infelizmente, não. A gente não tem condição, mas a gente faz o que for preciso para ajudar, né? Entendo. Você tem uma equipe ali, então, que atua em várias frentes, para também, muitas vezes, entender a causa da dor, que pode ser alimentar, pode ser, você estava falando também de infecção, de inflamação, casos de celíaco também, imagino, glúten, alguma coisa assim, não? Já tem muitos estudos e comprovados agora que demonstram que existem pessoas que elas são mais sensíveis a glúten, a lactose, né? E existem muitos casos, inclusive também comprovados por papers, por estudos, que mostram que essas pessoas, quando elas eliminam o glúten e eliminam a lactose, o grau inflamatório diminui muito. Então, são muitos casos de pessoas que fazem fisioterapia há muitos anos e quando ela diminui esses produtos, elas melhoram 80% da dor, por exemplo. Mas não é todo mundo, né? Isso tem que ser pesquisado. Existem pessoas que têm mais resistência, tem pessoas que são mais sensíveis. Dor e qualidade de vida, né? E você pode também ficar sensível de uma hora para outra. Eu nunca tive dor de barriga tomando leite, agora eu tenho. Você pode vir a ter uma hipersensibilidade, né? De uma hora para outra. E é, de certa forma, um mal um tanto recente, né? Porque tenho grandes amigos nutricionistas também que já me falaram bastante sobre isso. Alterações de genes também de trigo e algumas plantações dos anos 70 que renderam prêmio Nobel à época, né? Aumentaram a capacidade de produção, mas que também geraram um aumento do glúten muito grande e isso tem tido um monte de reflexo enfim, em casos de saúde, né? Os alimentos não estão mais os mesmos, né? Não, pois é, a gente só vai ver as consequências depois de muito tempo. Com certeza. E você, paralelamente à sua atuação como fisioterapeuta, tem a atuação como professora. Sim. Como é que surgiu isso e onde você dá os cursos, de que você dá aula? Na verdade, eu comecei a sentir muita necessidade. Chegou um momento que eu senti necessidade de multiplicar as minhas mãos, né? De dar a minha parte, de fazer a minha parte, né?
E aí, em 2006, eu comecei até a ministrar formações de Pilates dentro da minha clínica. E o Pilates que a gente trabalha é o Pilates clássico, mas também com essa pegada de reabilitação, de tratamento de dor, né, de tratamento de trauma, dentro de fisioterapia respiratória, dentro de fisioterapia ortopédica. Porque, como eu estava te explicando, o Pilates serve para várias especialidades. Ele é uma especialidade que serve para várias vertentes, né? E aí eu senti necessidade de até trazer pessoas para trabalhar comigo que tivessem essa visão, né, unicista maior. Então, desde 2006 eu comecei a trabalhar. E aí eu vim trabalhando como professora junto com o Juan, e agora eu estou numa equipe chamada Vol Pilates Group, com a professora, onde a professora Janaína Cintas é minha mestre, minha chefe, e ela dá curso no Brasil todo. Eu estou trazendo esse trabalho do método abdominal hipopressivo, que é muito além de barriga negativa, né? A mulher grávida gosta muito mais, porque, né, afina muito o abdômen, mas é uma pegada maravilhosa para a saúde. Claro que esteticamente fica muito bonito, mas a gordura abdominal tem um monte de implicação, né? Principalmente com relação à aterosclerose, a propensão a infarto e tudo mais. Você pode falar com propriedade, a questão do próprio sobrepeso, postura. Explica um pouquinho esse método para a gente, os benefícios dele que vão além da estética. Sim, enfim. Na verdade, a gordura abdominal, o método, ele não combate a gordura. A gordura abdominal tem a ver com genética, com alimentação e com tipo de vida. Então, assim, a pessoa que quer emagrecer, perder gordura, precisa ter um médico, ver se o coração está direitinho, ver se está tudo direitinho, começar a fazer uma atividade aeróbia, né, com um professor, com um educador físico, perder gordura, fechar a boca, entre aspas, com um bom nutricionista, se possível, né? Porque a gente vê aí as pessoas fazendo dieta de uma maneira horrorosa, perdendo cálcio, tendo diminuição de massa muscular, de uma forma perigosa. E o método hipopressivo, ele trabalha mais, Márcio, com essa questão da diminuição da pressão intraabdominal. Então, quando diminui a pressão intraabdominal, a cintura afina. Mas essa pressão intraabdominal aumentada nas pessoas, ela causa muitos problemas, né? Por exemplo, incontinência urinária, hérnias de hiato, hérnias de disco, refluxo, problemas de varizes, porque normalmente a gente tem essa pressão intraabdominal, né, muito aumentada. Do que a gente está falando quando fala pressão intraabdominal? Do que exatamente que a gente está falando? Então, que pressão é essa? Nós somos compartimentos, né? Nós temos compartimentos. Se a gente for ver bem, nós somos igual um tonel. Nós temos esse compartimento e esse, certo? E lá dentro tem as vísceras, tem o coração, tem o intestino, tem o estômago. Então, nós somos compartimentos, que temos paredes. E aqui dentro existe uma pressão. E essa pressão existe para segurar tudo lá dentro. É uma pressão mesmo, provocada por músculo, provocada por ar, provocada pelo próprio fato da gente estar de pé. E o fato da gente comer mal, ou estar acima do peso, ou fazer atividade física muito pesada, por várias situações, essa pressão dentro da gente tende a aumentar. Estou falando de uma forma mais simples, né? E essa pressão aumentada, se ela ficar aumentada durante muito tempo, causa muito problema. Coisas sobre as quais um leigo jamais pensa, né? Mas também, naturalmente, fortalece um pouco a musculatura, imagino, né? Esse trabalho fortalece demais. Tratamento de postura, escoliose, hérnia de disco. Bem avançado. Você trouxe algumas fotos, né, pra gente ver. Para conhecer a Fisiocor. Marconinho, você está com as fotos aí? Essa é a nossa entrada da nossa clínica, é uma das nossas salas de tratamento de terapia manipulativa, né, fisioterapia. Esse é o nosso estúdio de Pilates, onde a gente costuma dar aulas, também cursos de formação aqui em Friburgo. Esse bonitão aí é o Dr. Maurélio, sou suspeita de dizer porque é o meu pai. Ele é cardiologista, é cardiogeriatra há mais de 40 anos, dá um apoio incrível a gente lá na Fisiocor. Essa aí sou eu, trabalhando com RPG, que é um dos métodos que a gente usa para tratamento da dor, né? Para melhora da dor. Esse aí é um outro método chamado Esteco, que é preconizado por um fisioterapeuta italiano. Esse aí já é um outro método chamado Mulligan, que é uma terapia da Austrália, né? Esse aí é um trabalho com Pilates. Eu estou usando o método lá que eu aprendi com o Juan.
e para fortalecimento de atletas, né? Atletas que sofreram lesões e que estão em reabilitação. Né? Saiu uma mulher, né? Pilates em mulheres, pilates postural para hérnia de disco, para hérnia lombar. Enfim, a gente pode utilizar o pilates para várias vertentes, Márcio. O profissional que sabe utilizar a técnica, essa aí é mais uma... Marconi tá rápido, hein? Tá passando rápido. Então, essa aí é a nossa sala de pilates, vista de outro ângulo. São várias possibilidades, mas também que eu imagino que justamente por isso requeram bastante conhecimento multidisciplinar para você conseguir localizar. Inclusive, a gente tem as terapias também, né? Com terapeutas holísticos que ajudam, porque tudo é... Hoje em dia, estresse é responsável por... É o grande vilão aí pela Organização Mundial de Saúde para problemas de AVC, né? Causando problemas de derrame, de infarto. Tá me dando má notícia. O estresse está em primeiro lugar, seguido da depressão, né? Principalmente o estresse é algo com que eu convivo. A gente tem que cuidar da cuca acima de tudo. Assim, a gente não pode, muitas vezes, falar a palavra diagnóstico, mas, de certa forma, é alguma coisa análoga, né? Que vocês têm que fazer uma leitura de qual é a origem do problema da pessoa. Sim, tudo interligado, corpo e mente, né? E qual o tratamento mais adequado, né? Você está concorrendo a um prêmio bastante importante. Explica pra gente um pouquinho como é que é esse prêmio, como você foi parar entre as concorrentes e em que fase estamos. Então, eu estou trabalhando há 8 meses nessa equipe chamada Val Pilates Group, que é uma das escolas mais influentes de Pilates do Brasil, né, e da América Latina. E é um grupo também que não só fala de Pilates, como fala de tratamento, né, preconiza vários tipos de tratamento, várias aulas, né? Inclusive online, ajudando muito os fisioterapeutas que estão muito fora dos grandes centros. E eu estou lá há 8 meses e existe esse prêmio chamado Chronology, que é um prêmio de revelação 2018, do fisioterapeuta Revelação 2018 em Pilates. E eu fui citada lá dentro para concorrer a esse prêmio. Trouxemos essa possibilidade aqui para Friburgo e hoje em dia eu estou concorrendo, estou na semifinal. E já estou super feliz, porque são os melhores do Brasil, né? E eu aqui de Friburgo, estar concorrendo é felicidade, né? Estou feliz certeza, com isso. É motivo de orgulho para a cidade, né? E motivo também de inspiração. Tenho certeza que há pessoas que estão vendo essa entrevista e considerando a hipótese de conhecer mais profundamente a fisioterapia na condição de paciente ou na condição, de repente, profissional. Sim. Né? E acho que essa é a grande mensagem, essa é a grande questão. Eu estava notando ali pelas fotos, existe alguma coisa de filosófica também na tua clínica, não? Assim, de disposição dos materiais, enfim, de espaço de convívio ali. Fala um pouquinho sobre isso. Foi intencional assim a forma como tudo foi colocado ali, como o espaço foi aproveitado? Na verdade é um trabalho, né, inclusive do próprio arquiteto que a gente estava falando, né, da questão do arquiteto, que é o Giovanni, que é um fofo, é paciente da gente. Botou de novo as fotos. Né? Ele é incrível e ele também foi nosso paciente. Então eu deixei claro para ele que eu queria um espaço assim que não tivesse separação entre os médicos e os terapeutas. Os médicos, os terapeutas e os clientes, sabe, Márcia? Eu queria que todo mundo ficasse ligado, que fosse um lugar de encontro. Não só um lugar de tratamento da dor, mas um local de se reencontrar e se encontrar com outras pessoas que possam trocar ideias, que a gente possa ver que não é só a gente que passa por aquilo, que tem um outro e que sai melhor, e você ouve que o outro saiu melhor e você se anima também de se cuidar. E tem essa energia de cura, né? E é isso que a gente quer. A gente não quer esse espaço de clínica como se fosse doença. A gente quer um espaço de clínica como se fosse saudável, buscar o bom, né? Buscar o saudável. A gente tem 2 minutinhos ainda. Você disse que o Marconi estava passando rapidamente as fotos e você ia falar um pouco mais sobre um tratamento que você estava fazendo numa mulher ali nas costas. Era hérnia, não? De disco? Agora eu não me lembro, foi que a gente falou tanto. Você estava falando que existe muita possibilidade de tratamento e de atuação, né? E eu senti que você talvez fosse aprofundar um pouco mais uma questão ali de coluna. Existe também alguma forma de reduzir dor? Tem muita gente que sente dor de coluna, conheço vários casos assim. Muito. É a nossa especialidade lá.
Como é que você pode trabalhar, quais são os casos que são recomendáveis um tratamento com vocês para poder reduzir dor com relação à coluna, por Então, exemplo? hoje em dia, são muito poucos os casos que os médicos indicam cirurgia, né? Já tem um consenso de que cirurgia, em último caso, os médicos estão super bem instruídos quanto a isso, inclusive em Friburgo. Então, nosso objetivo, Márcio, ali foi justamente buscar técnicas que pudessem se adequar ao paciente. Então, quando o paciente vem me buscar e existe avaliação, e isso é extremamente necessário, porque eu tenho que saber como é a tua vida. Se você trabalha 12 horas por dia, tem pessoas que trabalham 8 horas por dia em pé, 10 horas por dia, pouco tempo sentado, 8 horas por dia sentado. Eu tenho que saber como está a sua vida toda, né? E dentro da anamnese, que a gente chama de te pesquisar e fazer as avaliações, eu traçar o tratamento que é melhor para você. E a gente tem ali vários instrumentos, o Pilates, o RPG, o Mulligan, o Maitland, as terapias, a nutrição, que a gente possa adequar para a pessoa ter um resultado mais rápido. Eu costumo estabelecer meta, eu gosto assim, vamos ter uma meta de 1 mês e ver como é que você fica dentro desse 1 mês. E aí, depois de 1 mês, a gente vê como é que você está. Você está melhor? Estou 70% melhor, estou 30%, estou 40%, estou 50%. Então, vamos restabelecer, a partir de agora, uma outra meta. E, geralmente, esses tratamentos são feitos quantas vezes por semana? 1, 2, 3. Quanto tempo, mais ou menos? 1 hora de sessão cada, mais os deveres de casa. Todo mundo sai com o dever de casa. Tem que ter dever de casa. Eu vou encerrar, mas eu queria te ouvir um pouquinho, olhando para trás, assim, tudo isso que você já construiu, o quanto já afetou positivamente a vida de tanta gente. Tá valendo a pena essa viagem? Tá? Demais. Tá valendo a pena, mas ainda tem muito mais. Eu não penso em me aposentar tão cedo. Nem quero. Peço uns 40 anos ainda aí trabalhando, se Deus quiser. Com certeza, que bom vê-la animada assim. Olha, eu te dou os parabéns, de verdade. Fiz isso antes de começar o programa, não tinha ninguém vendo, mas faço de novo. Beijo sua mão, porque Obrigada, uma pessoa que dedica a vida a reduzir a dor dos outros, isso é um exemplo, isso é uma honra muito grande para mim, ter a chance de contar esse tipo de história, de dividir com pessoas, assim, histórias de pessoas como você, de mulher como você. Minha admiração, meu agradecimento. Obrigada. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.